Algumas lâminas de gelo atravessaram o peito do dragão. Preparando-se para retirar as lâminas de gelo, ele se voltou para Lucas, estendendo as asas de dragão. Foguetes saíram do peito de Torcuda. Então declarou que Lucas era apenas um homem. Turquia olhar para o personagem principal com o olho ensanguentado. Neste momento, Lucas teletransportou-se do olhar do dragão. O dragão surpreso se perguntou como ele havia desaparecido. O personagem principal disse que o dragão era arrogante, que ele relaxou porque um idiota de 1000 anos apenas confia em seus olhos. O dragão pensou que Lucas se movia em direção ao ponto cego. Nesse momento, o personagem principal já estava próximo. O olho ensanguentado do rei dragão. O personagem principal convocou uma lança de um só olho para Curaçao. Lucas então lançou uma lança de gelo no olho ferido do dragão, causando o dragão a ranger os dentes de dor. O dragão, caindo e gritando, declarou-se para o personagem principal que ele era um verme patético. Houve uma explosão poderosa atrás do dragão. De repente, de uma explosão poderosa, apareceu um projétil mágico e voou em direção ao rei Drake. Depois, apareceu uma segunda explosão mágica poderosa. Nesse momento, o dragão zombou do personagem principal. De repente, o dragão sentiu perigo iminente. Na ponta de sua cauda, o dragão viu que era um pedaço de bloco de gelo. Algum barulho veio das pedras. Então, o personagem principal surgiu. O rei Drake virou-se para Lucas. O dragão questionou se o personagem principal era humano, em torno de quem mana era liberada abundantemente. Ficou em frente ao rei Drake. Turcula ergueu a cabeça e abriu a boca. E com medo, perguntou a Frey o que diabos ele era. Isabel observou de lado a espada de Turcuta no céu, à frente de Frey. O bater das asas de Turcuda, erguendo nuvens de morte. Isabela assistiu à batalha com a boca aberta. Frey, de quem mana foi liberada em uma corrente tempestuosa, poderia cair a qualquer momento. Isso não seria surpreendente. Ele esteve assim por muito tempo. Era muito perigoso para todos. Frey ergueu a mão, criando uma enorme lança de gelo. Os olhos de Lucas brilhavam enquanto observava os Torcadas. O olho de Turcuda brilhou. Partículas de chamas brilhavam em torno de sua cabeça. Ele se surpreendeu com a enorme energia de Frey. Ele perguntou se ele queria derrotá-lo desesperadamente. Cúrcuma começou a concentrar o fogo na boca. Ele olhou para Frey com a mão estendida. Ele não sabia o que o havia mudado. Mas ele não aguentou, Torcuda. Negou a acreditar que o fogo de sua respiração não o afetou. Porque até o Fênix não resistiu a ele. Gritando sobre a frase, e Torcuda direcionou seu fogo para ele. Frey baixou a mão, apontando para Torquede. A enorme lâmina de espada de colidiu com o fogo do Drake, criando fortes rajadas de vento. Isabela cruzou os braços na frente da cabeça, protegendo-se da onda de choque que resultou da colisão do fôlego do Drake com a lança de Frey. Isabela abriu um olho, surpreso pelo poder do golpe, que sacudiu toda a cadeia de montanhas. Gelo e fogo colidiram no ar. Foi uma visão incrível por causa da colisão. Toda a poeira dissipou instantaneamente, e a cadeia de montanhas era iluminada por raios de luz brilhantes. Com a colisão, as montanhas tremeram. Pela força da colisão entre os dois tipos de magia. Da boca de Torcuda, as chamas continuaram a ser liberadas, tentando atingir Frey. A respiração do Drake e o feitiço de frase francamente se opuseram, causando rajadas de vento pela colisão. A chama de Torcuda foi mais forte.
começou a pressionar o gelo de Frey. Isabel abriu a boca, assustada, enquanto Frey perdia terreno. Ela não sabia o que fazer se ele perdesse. Ela viu como o Torcuda no ar não parou de soltar chamas da boca. Então uma frase impressionante lançou uma lança de gelo. Agora mesmo, Isabela não pôde ajudar. Mas Isabela viu um círculo mágico atrás da lança de gelo. Alimentou a lança de gelo com mana. Wilfrey desapareceu. Torcuda sacudiu seus chifres, enquanto se mantinha no céu. Ele provocou Frey, perguntando como era para ele, porque logo ele cairia diante dele. Torquida acreditou que o humano nunca poderia saltar acima da cabeça. Os pupilados do Drake desapareceram de seus olhos. O discurso sobre sua superioridade foi interrompido. Isabela, atingida por um vento frio, notou algo estranho e exclamou. A cabeça do Drake foi cortada. O corte deixou uma marca de mana, do uso de um feitiço agradável. Frey estendeu a mão com o feitiço. Frey flutuou no ar diretamente sobre o Drake. O rei usou magia de gelo para criar um grande círculo de gelo. Isso separou a cabeça de Torcuda de seu pescoço. O corpo mais e a cabeça voou em direções opostas. A frase mana ainda continuava a emanar. Do ponto de impacto, Isabela, voando, viu Torcudo. O enorme corpo e a cabeça do dragão caíram ao chão, quebrando o solo e erguendo grandes nuvens de fumaça. Caíram como uma explosão, espalhando-se pela área. Isabela se aproximou do corpo de Torcuda e parou. Sem acreditar no que via. Ela se surpreendeu ao ver que Frey estava atrás dela. Toda essa vez, Isabela flutuando no ar. Olhou para a enorme cabeça de Turqueta pela retaguarda. Apareceram rachaduras no solo. Depois do que viu, era seguro afirmar. O rei, de 1000 anos, dos Drax, caiu morto às mãos de Frey. Isabela observou Frey flutuando no ar, perguntando se ele estava lutando com metade da força. E qual era a verdadeira força de Lucas Trouman? O corpo de Frey vacilou e começou a inclinar-se para a frente. Isabela exclamou ao ver isso. Frey caiu do lado frontal do corpo. Isabela subiu e pegou Frey que caía. Isso o salvou da queda. Isabela, segurando Frey pelo peito, perguntou sobre seu bem-estar. Então sentiu frio em seu corpo. O corpo dele estava totalmente adormecido. Isabela ouviu frase com a boca aberta. Ele falou sobre a necessidade de encontrar o Fênix. Isabela pegou Frey. Voou entre várias montanhas e gargantas. Ao longo do caminho, ela expressou sua admiração pela vitória de Frey sobre Torcuda, mas Frey discordou. Isabela olhou para Frey, incrédula. Quando ele disse que venceu só por causa de Torcuda, experiência de voar da garganta, ao longo do qual fluía um pequeno rio. Isabela relembrou seus anos de juventude. Frey explicou a ela que matar. Experiência em combate e experiência de vida são diferentes. Ele também aconselhou a sempre lembrar disso. Frey, na mão de Isabela, olhou para frente, com olhos sem vida, enquanto explicava a Isabela que em batalha é necessário construir estratégia e táticas para derrotar o inimigo. Frey lembrou da batalha, ou melhor, o momento de criar uma lança de gelo. Ele então provocou intencionalmente uma explosão de mana, para que parecesse que ele dava toda a sua força neste ataque. Na verdade, ele só usou 80% de sua força total. Depois, ele se mudou para trás de Torcuda e criou uma bela visão, atingindo com a força de 20% de sua força. Isabela segura o corpo de Frey. Lembre-se da enorme, que se revelou ser o ataque de 80% de Frey. Depois disso, Isabela agradeceu a Frey pela lição.
Penas de fênix estavam espalhadas no chão. Frey, já em melhor estado, ficou olhando para baixo. Isabela cobriu a boca com as mãos. Lágrimas surgiram em seus olhos. Frey e a Siba estavam em frente ao corpo do fênix derrotado. Que já estava morto, Frey colocou a mão no fênix, que salvou sua vida. Frey ergueu a mão usando magia de teletransporte. Levantar o corpo do fênix. Isabela ergueu a cabeça, olhando para o corpo. Isabela viu o sangue no bico e os olhos fechados do fênix. Perguntou a Frey o que faria. Frey respondeu dizendo: ele iria salvá-lo. Rápido, Frey e Isabela, junto com o corpo do fênix, encontraram-se diante do corpo de Torcuda, o cujo peito acabara de ser cortado por Frey. A pupila de Isabela iluminou-se intensamente do que estava acontecendo à sua frente. Ela viu a energia do coração de Torcuda sendo absorvido pelo corpo do fênix. Frey, com a mão no bolso, ficou em frente ao corpo do fênix, que estava absorvendo ativamente energia do coração de Torcuda. Ele contou a Isabela que o fênix deveria ser ressuscitado assim que absorveu o poder de Torcuda. As cadeias montanhosas e o rio fluindo parecem ser dividindo tudo em duas partes. Em breve sobrará pouco deles, porque Torcuda era o governante desta cordilheira. Com a sua desaparecimento, a luta pelo poder começará entre os monstros. Decidir quem governará estas montanhas. Os monstros estão construindo um banho de sangue. Frey olhou para a cabeça do fênix deitado, dizendo que seria o novo governante. Frey, sem desviar o olhar do fênix: peça ao fênix para seguir os passos de Torcuda. Torne-se o governante desta cadeia de montanhas e protegeu o dungeon de seus amigos. Frey, observando o céu noturno, no qual a estrela brilha fraca à luz da lua, disse quão impacientemente ele esperaria pelo próximo encontro. Somos transportados para a cidade de Cosonfone. No meio da praça, onde havia e as casas ao lado da praça. Eles eram excepcionalmente diferentes um do outro. Nas ruas da cidade, crianças correram e se divertiram enquanto suas mães conversavam. Frey, usando uma túnica, sentado em um banco, observando os transeuntes. Frey, com o cabelo preso em um rabo de cavalo, usava uma túnica roxa por cima da camisa branca. Frey virou a cabeça ao ouvir Isabela. Ela disse ter reservado lugares no navio. Isabela entregou a Frey uma garrafa de suco, informando que não havia navios hoje. Depois disso, ela entregou o suco para Frey, quem elogiou seus esforços. Isabela, observando Frey beber o suco, indagou sobre seu bem-estar, apreciando o suco de frutas. Disse que precisava tentar engordar. Isabela sentou-se ao lado de Frey no banco. Ela olhou para dizendo Frey que ela trouxe a armadura de Torquida. Resultou ser muito útil. As poderosas propriedades de fogo do manto dos salamandras. Sobreviveu ao frio do rio gelado. Frey abaixou a garrafa de suco e concordou. Bela, Isabela, toquei a bolsa espacial com a mão. Perguntou: você precisava realmente pegar todas as armas do ninho? Por isso, a bolsa espacial ficou bastante pesada. Frey, observando a praça, respondeu-lhe que talvez essas ferramentas e aparelhos não fossem necessários, mas ele não poderia deixar seus amigos coisas para apodrecerem em tal lugar. Frey e a Sibela sentaram-se em silêncio no banco. Isabela bebe suco, segurando uma garrafa de suco com ambas as mãos. Lembrou-lhes que um novo semestre chegava em breve. E disse que essas férias foram muito longas. Para eles, ela sentiu que um ano inteiro havia passado. Frey fechou um olho e protestou. Eles só ficaram em Spanela por uma semana.
Isabela e Freia se olharam enquanto conversavam. Isabel sugeriu visitar a mansão de Pierre, olhando para o céu, com nuvens raras. Frei perguntou sobre o paradeiro dele. Depois disso, ele concordou com a proposta de Isabela. Pouco tempo depois, Isabela. Frei ficou em frente à entrada da mansão da família Jun. As portas da mansão eram vigiadas por 2 guardas, em armaduras noturnas com halberdes nas mãos. Frei e Isabela abriram a boca e os olhos, surpreendidos na mansão da família Jun. Eles viram um guarda com um bigode longo e um chapéu preto e bordô, excepcionalmente grande. Perguntou a Frei e Isabela o que os trouxe ali. Frei, em pé, ao contrário, surpreendeu o guarda com a pergunta. Ele perguntou se Pierre estava em casa. O guarda desceu e perguntou sobre as identidades deles. Mas Frei não entendeu. Respondeu que era seu amigo. O guarda ergueu a mão com constrangimento, perguntando sobre o nome de Frei em seus pensamentos. O guarda surpreendeu-se com a audácia de Frei. Apesar de tão jovem, Frei sorriu. E então, apresentou-se pelo nome completo. O guarda lembrou-se de Pierre de repente. Quem disse seu amigo poderia isso? vir aqui antes do fim das férias? E o nome dele era Frei, quem era um dos 3 filhos da família Blake. Aqui, então, olhou para o guarda com um olhar intimidante. Ao mesmo tempo, ordenou se ele visitou essa mansão. Ser tão educado com ele, como ele foi comigo. O guarda abriu a boca, surpreso, lembrando do pedido de Pierre, acolher Frei com a maior cortesia. Ele olhou para Pierre, ele esfregou a testa com um dedo. Ele finalmente percebeu que o garoto era amigo do jovem. Senhor Frei, ignorando o olhar do guarda, ele examinou a enorme mansão à frente. Maravilhando-se com o tamanho, as rodas do coche ergueram poeira atrás delas. Correr em direção à mansão. O segundo guarda gritou que a senhora chegara em casa. Um luxuoso carruagem preta decorada com ouro. Aproximem-se das portas da mansão. Frei e Isabela se viram ao perceberem a chegada da carruagem. E veja o cache, um homem, sua cabeleira calvo, restava apenas na nuca. O cocheiro parou o carro diante de Isabela e Frei. A porta do carroça abre, revelando o interior. Uma garota incrivelmente bonita, com cabelo dourado, apenas apoiando a mão estendida do cocheiro. Desceram, perguntando o que estava acontecendo. Lily desceu do coche. Seus olhos eram azuis como jade e seus cabelos pareciam brilhar ao sol. Aparecendo dourado, os guardas se embaraçaram ao vê-la. Um deles até parou de segurar a alberda, ajeitando-o no ombro. E, constrangido, com a mão, ele coçava a nuca. O guarda apontou para Isabela e Frei, dizendo que seu amigo veio ver o jovem mestre. Isabela virou a cabeça, olhando para Frei. Ela se perguntava quem era este amigo de seu irmão. Seus lábios formaram um fraco sorriso. Olhando para Frei, ela lembrou-se de algo. Lilia cruzou as mãos na frente, dizendo a Frei quem estava do outro lado, o quanto ela ouviu sobre ele, do irmão. Lilia levantou a mão, apontando para Isabel. Lilia adivinhou o nome de Isabel e o pronunciou, confundindo Isabella. Você diz... Bela olhou para Leile e apenas abriu a boca, tentando fazer uma pergunta, mas foi interrompida. Lilia se aproximou do carro e convidou-os para entrar. E ela não esqueceu de se apresentar como Peirce. Irmãs, para evitar incidentes, Isabela envolveu a mão ao redor da cintura, olhando para Lilia com vergonha, enquanto Freya sorriu levemente. Ele não se embaraçou com a beleza de Lilia. Ao contrário, ele a olhou com um olhar cansado. Isabela enrubesceu.
mesmo que Isabela fosse uma garota. Mas a beleza de Lilia a deixou sem fôlego. Um dos guardas, coçando a nuca. Voltou-se para Lália, que já entrava no caixa. Ele falou sobre as identidades não confirmadas de Frei. Isabela, pedindo-lhe para aguardar um pouco. Lali, com um sorriso no rosto, sem dizer uma palavra. Apenas olhou para o guarda. O rosto do guarda começou a ficar vermelho, e seus olhos se alargaram diante da beleza dela. Ele saudou imediatamente. Agarrando Halibad com a outra mão, pediu perdão por seu comportamento. Um carro puxado por cavalos, conduzido por um cocheiro, entrou na mansão pela porta. Frei, com os braços cruzados, ficou sentado na carruagem. Olhando pela janela, apesar de viajarem em um caixa. Ainda não vira o prédio principal. Isso fez questionar o tamanho da mansão. Lilia sentou-se ao lado de Frei, olhando com interesse. A pergunta surpreendeu Lailia. Confundindo, a um pouco, ele perguntou por que ela o olhava assim. Frei, sem virar a cabeça, olhou para perguntou Lilia se ela tinha algo para contar. Com as mãos cruzadas nas coxas. Contou como era diferente. De acordo com a descrição do irmão dela, seu cabelo era branco, mas ouviu que era cinza. Frei ergueu a mão e, brincando com um fio de seu cabelo, respondeu que muito aconteceu desde então. Lilia inclinou-se um pouco, convidando Frei para se comunicar informalmente com ela. Sendo amigo de seu irmão, e também era filho da família Blake. Frei aceitou imediatamente o convite. Aélia ficou surpresa com a decisão rápida de Frei, e uma corrente invisível de suor deslizou pelo rosto dela. Frei ignorando os gritos furiosos de Isabela. Faça a pergunta a tremer. Lilia. Ele perguntou qual era o problema. Porque ela mesma não pediu para ele parar de se comportar? Depois de se acalmar, Lilia fechou os olhos e contou que ouviu falar que Frei e o irmão dela estudou na mesma academia West Road. Ela perguntou como ele tratava o irmão na academia. Frei fechou os olhos. A resposta dele fez Lilia abrir os olhos. Olhe para ele, chocada. Frei disse que Pierre estava no 2º ano. Então, ele ainda não precisou lidar com eles. Então, Lilia teve uma revelação. Descobriu-se que Frei era 2 anos mais novo que ela. É por isso que não havia muita diferença entre eles. Lilia olhou em silêncio para Frei, com seus olhos azuis. Ela olhou para quem foi repreendido por Izeba por bater nas pernas dele. Lilia se perguntou se o irmão dela era realmente amigo de um cara assim, no território da propriedade Pierre. Havia uma enorme casa à frente. Havia uma fonte com lagos quadrados, e tudo estava cercado por um grande jardim verde. Frei e a Cibela seguiram Lalia de perto. Passando por uma fonte, com uma estátua de uma menina antiga. Voltando uma jarra de água, enquanto o trio caminhava pelo caminho. Um homem loiro surgiu à frente deles. Com os braços à beira, Pierre saudou Frei, com alegria e em voz alta, perguntando ao homem por que chegou tão tarde. O loiro se aproximou do personagem principal e, pegando-o pelo ombro, com um sorriso, perguntou se ele havia terminado todo o trabalho. Frei respondeu afirmativamente. Fechando os olhos, satisfeito, Pierre percebeu imediatamente que o interlocutor, agora, o cabelo não Como era antes, mais grisalho. mas por quê? E os homens anunciaram que ele havia mudado de imagem. Enquanto ouça a Lilia. conversa à margem. Com suspeita, quando Frei disse estar cansado e com fome, Pierre riu e respondeu que era compreensível. Sem palavras. A loira continuou observando atentamente a interação entre o irmão e o amigo. Com seus olhos azuis. Enquanto Pierre falava com um sorriso, esboçando um piscar de olhos,
e apontando para concluiu si que nunca vira o irmão tão... Antes, a garota calmamente fechou os olhos. Lilia cruzou as mãos e declarou que também estava presente, perguntando ao irmão se ele não a via. Pierre a olhou confuso. Enquanto a loira, com os olhos fechados e um sorriso suave, ele estendeu a mão para a princesa, declarando que não pôde deixar de notá-la. Free ficou atrás, com cara de desapontado. Quando Pierre perguntou à irmã como foi a festa, ela respondeu que havia sido ignorada até aquele momento. E o personagem principal estava muito irritado com o comportamento da garota. O loiro tentou chamar Lilia pelo nome. Uma traidora movida pela inveja. Ela se virou e começou a se afastar, desejando que o irmão se divertisse. Na companhia de um amigo, Pierre pediu desculpas e colocou a mão no queixo. Com um olhar pensativo, mas ele não entendia por que havia irritado sua irmã. Frey, parado atrás dele, com uma expressão desagradada, franzindo o senho para ele. Dizendo Era isso, ainda mais incompreensível chamar sua irmã uma princesa sem remorso. Isso fez a loira olhar para ele, confusa. Os amigos passearam pela propriedade de Jun. E Pierre lembrou-se a viagem do protagonista às Montanhas Infernais, o que surpreendeu muito o homem, porque ele não se lembrava de ter compartilhado informação. A loira, Isabela, caminhava com o homem. Corredor luxuoso com colunas brancas. Virando-se para o homem, disse ter ouvido isso de sua noiva, quem ele salvou nas montanhas. Isso fez com que o homem repetisse o que ouvira. Isabela interrompeu a conversa, risando, sugerindo que falavam de Sônia. Ao que o homem reagiu positivamente, esperando que ela, Sir Luther e as irmãs tivessem ido bem. Chegaram em segurança. Pierre apenas fechou os olhos e exalou, aliviado, rindo suavemente. A loira disse que sua noiva ainda praticava esgrima, adicionando que um trabalhador tão dedicado a essa idade ela merece plenamente sua alta condição de cavaleira. Sônia brandiu sua arma com fúria, cortando o ar à sua volta com poderosos golpes. As cicatrizes de batalha estavam claramente visíveis em seu fino braço muscular. Depois das palavras do amigo, Frey riu de repente, declarando que isso foi um desperdício de tempo. Pierre olhou questionador para o interlocutor, mudando o assunto. O personagem principal esclareceu onde iriam agora, e o príncipe explicou que havia uma regra urgente. Primeiramente, cumprimentar os membros da família Jun. Pierre sorriu um pouco e olhou para o amigo com olhos azuis. Ele estava animado e segurou a porta alta, decidindo apresentar o pai aos amigos. Da Academia de Magia, a porta é leve, em uma sala com um lustre dourado de cristal, pendurados e janelas arqueadas em estilo antigo, visíveis ao longo de toda a parede. Diante dos convidados, havia uma mesa posta, com chá e doces. Toda a família Jun estava presente. Reuniram-se em torno da mesa de jantar para beber chá juntos e conhecer os convidados da propriedade. Nas cadeiras adjacentes, sentavam-se dois jovens loiros, príncipes de olhos azuis, os mais novos da mesa. E o mais novo dos irmãos lançou um olhar surpreso aos convidados. Do outro lado da mesa, a já familiar princesa Lália sentou-se. Quem está desfrutando do sobremesa e a mãe da família. Jun em vestes brancas, aristocratamente saboreando chá. Pierre ergueu as sobrancelhas claras. Assistiu com constrangimento enquanto a criada lhe servia chá. O pai da família, sendo o chefe da mesa, estendeu a Ele se apresentou aos amigos do filho e perguntando sobre Earl Blake. Isabela congelou de emoção.
sentindo a impressionante energia do homem. Enquanto o personagem principal, fechando os olhos e cruzando as mãos amigavelmente, relatou que o pai parecia saudável. Lucas, no corpo de Frei, estava um pouco nervoso, mordendo o lábio, porque ele apenas usou o corpo do jovem, mas nunca havia conhecido o pai. Depois disso, o homem de cabelo grisalho lançou um olhar frio, olhou com concentração para o interlocutor. Ele olhou para o chefe da família, Shepard Jun, com uma xícara na mão. Quem é um mago de 7 estrelas e mestre da 4ª torre, além disso, um dos 5 notáveis do Império. Os olhos de Frei brilharam de azul. Ele pensou que o homem à sua frente pode ser a chave para desbloquear o semideus, abaixando a xícara de chá em seu prato. Shepard explicou que a 6ª torre estava distante, unindo as sobrancelhas claras. Ele disse isso por causa disso. Ele só vê o conde uma vez por ano. Encontros na torre. Frei, propositadamente, olhando para baixo, respondeu que se desculpava. Enquanto o homem observava, as conversas com o pai sempre eram agradáveis. E significativo, o personagem continuou cuidadosamente, olhar fixamente para o interlocutor, estudando os mínimos detalhes. Ele tinha certeza de que a tatuagem de lua crescente mágica estava em seu pescoço. Sob o olho dele, foi feito por Shuai, pastor, recordando o resgate de Sônia. Perante toda a família, decidiu expressar gratidão sincera. Mas Frei respondeu que isso era desnecessário. Depois disso, o chefe da família esclareceu curiosamente. Que tipo de trabalho? O cara poderia estar nas montanhas infernais. Isabela lançou um olhar triste para Frei, sem entrar em detalhes. Afirmou ter um assunto pessoal. Lá, o pastor perguntou novamente, confuso e franzindo o ceño. Pierre olhou para o amigo, esperançoso. Mas o personagem principal respondeu que esta foi apenas uma pergunta trivial, sem interesse, para o meu senhor. Ao ouvir essa resposta, o chefe da família riu levemente e concordou. Era um dia claro lá fora e a luz do sol caía suavemente nas paredes claras da propriedade. No salão de jantar, Shepard perguntou a Pierre como estavam os preparativos do banquete. O príncipe olhou para o pai, como se assegurou-lhe que tudo estava em pleno andamento. Shepard, sério? Lembrou que muitos importantes pessoas estariam presentes no banquete, pedindo a Pierre que monitorasse tudo com cuidado, com a cabeça levemente inclinada e os olhos fechados. Mostrou que faria o que fosse necessário. Enquanto seu irmão, no meio, olhou para frente com ar entediado, e o menino mais novo na borda bocejou. Depois do gesto, o jovem loiro virou-se para Frei, convidando seu amigo para ir com ele. Mas Shepard aprovou a ideia. Elevando a mão, o chefe animado da família disse que estive trabalhando em magia recentemente. Então, estaria curioso para ouvir a opinião do convidado. Pierre ficou em silêncio enquanto expressou sua incerteza em ajudar, ao que Shepard assegurou que não importava. Shepard, ele alegremente declarou que precisava de novas perspectivas. E um incentivo para isso, ele precisava ouvir a opinião do jovem mago. Frei, com o cabelo em coque. Ele levantou as sobrancelhas, ainda hesitante em concordar com a proposta. Os membros mais novos da família começaram a se levantar da mesa. E aqueça, Pierre, seguindo o exemplo deles, convidou o amigo para vê-lo mais tarde na sala de banquetes e desejou-lhe boa sorte. Frei pediu a Isabela para ajudar Pierre, e ela concordou imediatamente, acenando com os olhos fechados. Agora, uma grande mesa com apenas uma candelabro. Shepard e Frei permaneceram sentados em frente um ao outro. O personagem principal estava sentado, aguardando que o homem o chamasse pelo nome completo.
O homem olhou para Shepard com seus olhos cinzas. Um homem com olhos azuis brilhantes, encostando a cabeça nas mãos cruzadas. Decidiu ir direto ao ponto. Então, ele ficou em silêncio e começou a olhar apenas para Frey. O personagem principal, com grande ansiedade, tentou entender o que o chefe da família queria. Sujeito a gotas de suor frio, Frey olhou para o interlocutor com alarme. O homem não desconsiderou seu ameaçador. Olhos azuis de seu convidado, o pastor, com um olhar descontente, esclareceu. Por que um homem da Irmandade Tromã veio à sua casa? Sobressaltado, o personagem principal disse que provavelmente houve algum mal-entendido. Shepard observou que era inteligente usar Peter. Entrar na propriedade, duvido se o cara à frente ouviu dele. Que o homem estaria aqui, apontando para o interlocutor. Disse que era imprudente vir aqui com eles. E Frey continuou perplexo. O personagem principal compreendeu as preocupações de Shepard quando apontou para as fitas nos brincos, retirando o triângulo turquesa. Frey olhou para a decoração com a boca aberta. O rapaz assumiu uma expressão pensativa, decidindo que a fraternidade era um clube na academia. Liderado por Pierre Frey, afirmou calmamente. Ele não tinha ideia do que Shepard falava. Insistindo que os brincos foram encontrados em as montanhas da Espanha e eram seu objeto pessoal, a loira perguntou, confusa, se o jovem era realmente não é membro da Irmandade Tromã. Frey, sem emoção, confirmou que não era membro da fraternidade. Quando o cara Pierre disse pediu uma vez que ele se juntasse lá, mas ele recusou. Ele não gostava de estar em grupos assim. Shepard olhou questionador para o interlocutor. Depois disso, o homem apoiou as mãos na mesa. Ele levantou-se e gritou da cadeira que não se referia à comunidade, que seu filho havia criado Shepard. Cheio de não raiva, desviou o olhar do jovem interlocutor. Sobrevindo ao seu temperamento, o homem sentou-se abruptamente na cadeira, concluindo que o cara na frente dele, apenas um pastoreio, Shepard, ele timidamente cobriu o rosto com a palma da mão, percebendo que havia compreendido tudo errado. Depois disso, ele pediu ao interlocutor que não temesse nada. Frey disse com ar imponente, apenas depois que o homem olhou para o rapaz. O pastor notou a impudência dele, o líder da família, de olhar sombrio. Ele ergueu o indicador finger e perguntou aos convidados onde ele estava agora. Ao que o jovem respondeu, perplexo, que ele estava na casa de um amigo. Shepard ficou surpreso ao ouvir essa resposta. Frey declarou com confiança. Ele apenas veio ver seu camarada. Pierre, nessa hora, corria pela cozinha, entre os fogões, com uma cesta de pão na mão, ajudando nas preparações de um evento importante. Isabela, de avental branco de cozinheira, e segurando uma bandeja de prata na mão. Coloque cuidadosamente copos de bebida rosa na mesa. Shepard pausou brevemente sem mover a boca. Um momento depois, ele abriu a boca, aceitando as palavras do interlocutor. Agarrando as mãos, o chefe da família fechou os olhos e declarou que ainda não confiava totalmente no amigo do filho, mas estava pronto para explicar a razão de sua grosseria. O homem loiro olhou para o interlocutor e prometeu não tratá-lo como um estranho, por ter esses brincos enquanto Frey os usasse. Ele também não poderia que ele não tinha nada a ver com eles. O personagem principal ficou muito surpreso, abrindo os olhos, quando perguntado quem era o governante do continente. Shepard continuou a falar, chamando o Império Cascal, uma das maiores nações da humanidade, mas só ocupa 1/10 da massa terrestre do continente.
Olhando para Frei baixo, apertou apertou as mãos e finalmente começou a falar, mencionando primeiramente as palavras do interlocutor. O jovem disse que a primeira coisa que me ocorre é o poder dos intelectuais, vivendo no continente sem nome. Entre eles, há poder humano. Além disso, um grupo de pessoas, quem afirma ser o senhor do continente. Depois disso, ele disse que só há um verdadeiro governante, quem controla o continente nas sombras. E as mãos de Shepard começaram a tremer. Ele tentou controlar o tremor ao apertar os punhos com mais força. Shepard lançando um olhar severo ao interlocutor, alegando que o verdadeiro governante é um semideus. Ao ouvir essa afirmação, o personagem principal ficou muito surpreso, cobrindo parte do rosto com os dedos. O chefe da família Jen disse: esse poder pertence a seres que são superiores às pessoas comuns. Enquanto Frei olhava para o homem, perplexo, ele declarou que eles eram os verdadeiros predadores, dominando a sociedade humana. Shepard sugeriu, franzindo, que para o jovem isso pode parecer apenas uma teoria conspiratória estúpida. Teoria quando Frei começou a tremer. Com grande choque, o homem esclareceu o que estava acontecendo. O personagem principal lembrou que apenas 5 pessoas, incluindo ele mesmo, arriscaram suas vidas lutando contra o Demogogo. Agora, 4.000 anos depois, um mundo sob o controle de um